Deixa eu começar com uma frase que um cara falou olhando para trás, sem raiva, quase pedindo desculpas pela própria história. Ele disse assim: atrapalhou. Era jovem e do nada surgiu esse rótulo. Faltou maturidade e acompanhamento que eu não tive naquele momento. Preste atenção na palavra que ele usou. Atrapalhou. Não foi a lesão que atrapalhou. Não foi falta de talento. Não foi azar. Foi um elogio. Foi a coisa mais bonita que já tinha dito sobre ele. E foi exatamente isso que, segundo as próprias palavras dele, atrapalhou a carreira inteira. Porque em 2007, num Brasil que acabou de ver o Kaká ganhar a bola de ouro e ser eleito o melhor jogador do mundo, o São Paulo apareceu para um moleque de 18 anos da base e disse pro país: olha, achamos o próximo. Achamos o novo Kaká. E aqui vai o detalhe que faz essa história ser diferente de todas as outras dessa playlist. Esse menino nunca, jamais, conseguiu sair da sombra dessa frase. Então a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa: o que acontece com o garoto quando ele é comparado ao melhor jogador do planeta antes de pesar um minuto como profissional? O São Paulo criou uma promessa. Ou destruiu um menino ao colocar um peso que nenhum moleque de 18 anos consegue carregar. E eu te prometo uma coisa, olho no olho. Fica comigo até o final. Porque no fim desse vídeo você não vai lembrar dos gols da Copinha. Você vai se lembrar de um número: 45 minutos. É todo o tempo que o novo Kaká jogou como profissional do São Paulo na vida inteira. E quando eu te explicar por que ele jogou esses 45 minutos, você vai entender que essa história é ainda mais cruel do que parece. Só me dá uns 15 minutos. Bora! O nome dele é Sérgio Mota Melo. Sérgio Mota nasceu em 16 de novembro de 1989, em São José dos Campos, interior de São Paulo, aquela cidade no meio do caminho entre a capital e o Rio. Guarda o nome da cidade, porque no fim ela volta de um jeito bonito. E deixa eu te descrever o moleque, porque o físico dele é importante nessa história. O Sérgio era baixinho, 1,65 metros canhoto. Um meia clássico, dos que pensam o jogo, não dos que correm por cima. Ou seja, não era o tipo físico que se exigia no grito. Era o tipo que precisa da bola no pé, do tempo certo, do passe. O tipo mais frágil e mais bonito de jogador que existe. E também o mais fácil de quebrar quando o ambiente não ajuda. Ele entrou na base de São Paulo por volta de 2003, ainda garoto, e foi subindo categoria por categoria dentro do clube. Para você entender o que é isso, o São Paulo daquela época era uma fábrica. Era o clube do Kaká, que tinha saído dali poucos anos antes de rumar ao Milan e à glória mundial. Cada moleque que chegava na base do São Paulo crescia ouvindo a mesma coisa: o próximo pode ser você. E olha, pausa nisso comigo um segundo. Pensa no que passa na cabeça de um adolescente de 15, 16 anos, canhoto, baixinho, habilidoso, treinando no mesmo clube que revelou o Kaká. É sonho e é veneno ao mesmo tempo, né? O sonho de ser o próximo. E o veneno disso: se você jogar bem cedo demais, alguém vai grudar esse nome em você. E era exatamente para onde a história do Sérgio estava caminhando, sem que ninguém percebesse o perigo. E aí chega janeiro de 2007. A Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se você não é muito de futebol, deixa eu te situar. A Copinha é o maior palco de jovens do Brasil. É onde o país inteiro para olhar os moleques de 18, 19 anos e apontar quem vai ser o próximo craque. É uma vitrine. É o tapete vermelho da base brasileira. E naquela Copinha de 2007, teve um menino que roubou uma cena. O tempo era do treinador Marcos Vesoli, e o Sérgio Mota era o maestro. A palavra é essa. É a que as fontes usam, maestro. Ele usava uma camisa 10. Era o primeiro a bater as bolas paradas, falta, escanteio, tudo passando pelo pé esquerdo dele. E tinha uma rampa de perna esquerda que fazia a arquibancada levantar. A cada jogo, a torcida São Paulina sonhava mais alto com aquele moleque no profissional. Você entende a régua? Camisa 10, batedor de falta, maestro do tempo, canhoto habilitado, no clube do Kaká, na maior vitrine de jovens do país. Não tinha como não sonhar. Foi o momento em que ele estava jogando o melhor futebol da vida dele. O auge, o ponto mais alto. E é justamente aqui que preciso te lembrar da minha promessa lá do começo.
Porque quanto mais alto eu te mostro esse menino subindo agora, mais dolorosa vai ser a queda que eu vou te contar. Guarda essa imagem. O Sérgio Mota, camisa 10, maestro, arquibancada em pé. Porque é o ponto mais luminoso da história dele. E o futebol, quando quer ser cruel, gosta de armar a queda bem no topo. Foi nessa copinha que a frase nasceu. Alguém olhou para aquele moleque canhoto, habilidoso, maestro do São Paulo, e soltou: é o novo Kaká. Para tudo agora comigo e penso no tamanho disso. 2007. Você sabe o que o Kaká era em 2007. Não era um bom jogador. Era o jogador. Naquele ano o Kaká ganhou a Liga dos Campeões com o Milan, ganhou a Bola de Ouro, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ao ápice absoluto. O cara mais famoso do futebol do planeta naquele momento. E o São Paulo, o clube, a imprensa, o ambiente inteiro, pega esse nome, esse peso, essa comparação como o melhor do mundo, e coloca nas costas de um menino de 18 anos que ainda não tinha jogado um único minuto como profissional. Deixa eu repetir para você sentir. Comparado ao melhor jogador do mundo antes de estrear no profissional. Que mochila é essa para um moleque carregar? E o Sérgio, anos depois, com uma honestidade que dói, explicou o efeito. Para um menino recém-promovido ao profissional com o rótulo de Kaká, acabou atrapalhando. Faltou atualização e acompanhamento que eu não tive naquele momento. Acompanhamento. Sacou a palavra? Ele não tinha psicólogo. Não tinha ninguém para ajudar a carregar aquilo. Ele mesmo diz hoje que uma terapia teria feito toda a diferença. E que na época não existia. Ele estava sozinho segurando o nome do melhor jogador do mundo. E agora vem a ironia mais cruel de todas. Aquela que parece roteiro de cinema mau. Lembra que ele era o maestro daquela copinha? Pois é. O São Paulo chegou na final, contra o Cruzeiro. E o Sérgio Mota, a estrela, o cérebro do tempo, o novo Kaká, não jogou. Estava suspenso. E o São Paulo perdeu o título pro Cruzeiro. Deixa isso afundar. A grande promessa não poderia nem decidir a final do torneio que o revelou. O menino que carregava o tempo não poderia estar no campo na hora mais importante. É como se o destino tivesse dado uma prévia do que ia acontecer com a carreira inteira dele. Sempre por perto do grande momento, nunca dentro dele. Então eu te perguntei, de verdade, o problema foi o menino? Ou foi o peso que penduraram nele antes de ele estar pronto para carregar qualquer coisa? Aí ele foi promovido ao profissional do São Paulo, ainda em 2007, junto com o zagueiro Breno, que, curiosidade, acabou indo pro Bayern de Munique pouco depois. E o Sérgio chegou no vestiário dos profissionais, se bateu de frente com uma parede de gente, porque o São Paulo daquela época não era um tempo qualquer, era bicampeão brasileiro. 2007 e 2008 veio na sequência. E o meio-campo e o ataque estavam entusiasmados de gente pronta. Dagoberto, Borges, Aloísio, Leandro. Jogadores experientes, titulares, campeões. E o próprio Sérgio, sem culpar ninguém, resumiu depois. Na época dele o elenco era muito qualificado, cheio de jogadores experientes, e talvez por isso a base quase não tinha oportunidade. Reparar a injustiça silenciosa disso. Não é que ele fracassou em campo. É que ele quase não teve campo. A porta que o rótulo de novo Kaká tinha aberto com o estardalhaço era a mesma porta que o elenco campeão mantinha trancada. Ele foi apresentado ao Brasil como o futuro e sentado no banco atrás do presente. E agora o detalhe diamante. Aquele que muda o sentido de tudo que você escolheu. O novo Kaká, a promessa ao melhor jogador do mundo. Jogou como profissional do São Paulo, na vida inteira, em um único tempo. 45 minutos. Foi contra o Juventude, no Brasileirão de 2007. E sabe por que ele entrou? Porque o São Paulo já tinha o título garantido. O campeonato estava ganho, não valia mais nada. Então o técnico colocou os reservas e os moleques para jogar. E o Sérgio Mota pôde disputar os primeiros 45 minutos. Você entende o peso disso agora? A única vez que o novo Kaká vestiu a camisa profissional do São Paulo numa partida oficial foi num jogo que não decidiu mais nada. Ele não estreou porque mereceu uma chance. Estreou porque a chance não custou nada. O título já estava no bolso. O menino que o país inteiro ia ver brilhar teve, como equilíbrio, meio jogo protocolar.
um ritmo. E depois a camisa 10 do São Paulo nunca mais. Esse é o detalhe que resume a tragédia inteira sem precisar de trilha sonora. O rótulo foi gigante. A oportunidade foi de 45 minutos. E a distância entre esses dois números é a história de um talento que o próprio elogio soterrou. E aí começou uma peregrinação. E olha o tamanho dela, porque é de embrulhar o estômago. A partir de então, Sérgio Mota passou a ser jogador de empréstimo. Foi pro Toledo, no Paraná, pro Cearense, pro Icasa, pro Santo André. Em 2012 o contrato com o São Paulo acabou e não foi renovado. E aí a lista só cresce. América Mineiro, Penapolense, Botafogo de Ribeirão Preto, Luverdense, CRB, Vila Nova. Depois foi pelos Estados Unidos, no Seattle Sounders. Depois da China, onde passou uns bons anos e viveu o auge da fase adulta em gols. Depois voltou pro Brasil, passou pelo Vitória e foi parar no Oeste, na segunda divisão paulista. Conta comigo quantos clubes são. É mais de uma dúzia. Uma vida nômade, de mala pronta, sempre um degrau abaixo do lugar onde ele tinha sido anunciado como o futuro. O maestro da camisa 10 do São Paulo rodando por divisões inferiores, estaduais, ligas de outros continentes. É o retrato de um talento que existe de verdade, mas que nunca encontrou o encaixe que o rótulo tinha prometido. E aqui, quando a história parecia só melancolia, vem a virada humana. Porque o Sérgio Mota não virou um homem amargurado. Muito pelo contrário. Ele olha para trás sem culpar o São Paulo, sem culpar ninguém. Valorizou o que viveu na China e nos Estados Unidos. E, presta atenção nisso, usou o dinheiro do futebol para montar a vida. Abriu um restaurante em São José dos Campos, cidade natal, e ajudou a construir um centro esportivo no próprio município. Lembra que eu te pedi para salvar o nome da cidade lá no começo? Então, o menino que saiu de São José dos Campos para ser o novo Kaká voltou para São José dos Campos para ser dono do próprio negócio e ajudar o esporte da cidade. Não foi o final que o rótulo prometeu, mas foi um final de paz. É uma coisa que ele diz hoje, sobre terapia, que muda a forma como a gente enxerga tudo. Com certeza seria muito importante. Naquele momento não tive. Eu faço hoje em dia e sei o quão é importante. Sacou a serenidade de quem finalmente entendeu o que faltou. Não é revolta, é consciência. Então deixa eu recapitular para você sentir o tamanho de tudo de uma vez. São José dos Campos, 1989. Um menino canhoto, 1,65 metros, meia clássica, na base do clube que revelou o Kaká. Copinha 2007. O maestro, a camisa 10, o batedor de falta, o topo absoluto. O rótulo, comparado ao melhor jogador do mundo, aos 18 anos, sem ter jogado um minuto como profissional. A ironia da final, suspensa, não jogou, e o São Paulo perdeu o título pro Cruzeiro. A porta fechada, um elenco bicampeão com Dagoberto, Borges, Aloísio à frente, uma base sem espaço. O detalhe diamante, 45 minutos. Um único tempo como profissional de São Paulo, e só porque o título já estava garantido. A peregrinação, mais de uma dúzia de clubes, Estados Unidos, China, divisões inferiores. O final em paz, sem mágoa, com restaurante e centro esportivo na cidade natal, e a atualização de quem descobriu tarde a importância do acompanhamento que não teve. E é essa a história que o futebol brasileiro ainda não parou para contar com a profundidade que ela merece. Porque a gente adora a história do talento que a lesão deu, do azar, da injustiça vinda de fora. A história de Sérgio Mota é mais rara e mais assustadora. Aqui o obstáculo foi o próprio elogio. Foi a coisa boa que viraram peso. Foi o novo Kaká que impediu o Sérgio Mota de ser, simplesmente, o Sérgio Mota. Olha, eu não vou te dizer que o São Paulo destruiu esse menino de propósito. Ninguém acordou querendo machucar ninguém. Mas também não vou fingir que penduraram o nome do melhor jogador do mundo no moleque de 18 anos sem consequência. A verdade, provavelmente, mora no meio. E é aí que eu quero saber de você. Sério, o São Paulo errou ao jogar o peso de novo Kaká nas costas de um menino de 18 anos que nem tinha estreado? Ou faltou mesmo atualização no próprio Sérgio para carregar o que qualquer talento de verdade deveria aguentar?
Tem quem jure que rótulo cedo demais mata mais promessa do que lesão. E tem quem diga que craque de verdade transforma pressão em combustível, sem desculpa. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta só a história de quem chegou. A gente conta a história de quem foi anunciado como futuro e ficou pelo caminho. Não por falta de talento, mas pelo peso de um elogio grande demais para uma idade pequena demais. Do menino por trás do apelido. Do jeito que o futebol de verdade é.